finanças. O essencial para uma boa mordomia. E eu falei, puxa, Senhor, como é que é isso? Eu estou indo agora para uma conferência onde eu sei que vai ser falado de finanças. Eu mesmo estou me sugestionando a isso? Ou como é que é essa questão? E eu fui fazer a minha devocional e o texto que era sugerido ali era o texto que eu vou usar por último aqui, de Deuteronômio. E aí eu percebi, ok, Deus, é o Senhor que está dirigindo, eu vou, então, confiadamente, buscar esse tema de finanças para trazer. Eu já é uma mensagem que eu tenho, que eu uso na Fermata. Ali a gente tem essa conferência de pastores, e ali a gente fala vários assuntos com eles, e um dos assuntos que a gente trata são finanças. E finanças é um assunto altamente espiritual. Altamente espiritual. Eu não me lembro agora de quantos versículos na Bíblia tem sobre finanças. Mas a proporção é mais ou menos assim. Se sobre fé tem cerca de 300 versículos, sobre finanças tem cerca de 2.300 versículos na palavra de Deus. É um assunto que às vezes a gente não gosta de trabalhar e fica meio, puxa, como é que eu vou trabalhar com isso? Porque afinal a gente sabe a ganância, como isso é perigoso. E a gente sabe o versículo de cor que diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E como é que agora... Então, eu não quero falar muito sobre esse assunto, que é o princípio de todos os males. Mas vamos tentar destrinchar aqui alguma coisa. E para todos aqueles que estiveram ontem na conferência, fiquem tranquilos, eu vou usar um versículo só, que eu copiei dele ontem. O resto são outros versículos aqui. Ok, para iniciar... Finanças é uma questão de adoração. A maneira que eu ando com o dinheiro, a maneira que eu uso o meu dinheiro, a maneira como eu administro as minhas finanças, é adoração ao Senhor. E eu quero adorar bem ao Senhor. Tem um texto de Provérbios 3, os versículos 9 a 10, ali diz, honre ao Senhor com os seus bens, com os seus recursos, e com as primícias da sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. A palavra central aqui é honra, honre ao Senhor. Que bênção, que por todos os recursos que Deus confiou na tua mão. Se olharmos todas as nossas situações financeiras, eu acho que não tem uma única igual a do outro aqui. Todas elas são diferentes. Na medida que Deus vai confiando a cada um os recursos financeiros, os recursos para a administração. Mas a tua e a minha função é honrar ao Senhor com as finanças, com aquilo que eu tenho na mão. Deus perguntou para Moisés, Moisés, o que é que você tem na mão? Uma vara, ótimo, você, a vara e eu tiramos o povo do Egito. Basta você crer, basta você honrar, basta você ficar fiel, eu faço o resto. Honre ao Senhor com as primícias, com as primícias de toda a tua renda. E a promessa é que os teus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Puxa, mas como tem essa promessa do Senhor estar enchendo os meus lagares, enchendo os meus celeiros? Se eu procurar honrar o Senhor, parece quase que eu estou querendo que os meus celeiros fiquem cheios
E essa ganância eu não quero ter, então eu prefiro não trabalhar com esse assunto. Irmãos, Deus quer sim encher os teus celeiros. Deus quer sim transbordar de vinho os teus lagares. E olha o que Ele fez com os nossos avós, com os nossos antepassados. Chegaram aqui como refugiados, sem ter nada. O que é que foi feito? Olha o que é que Deus confiou tudo às mãos dos nossos antepassados, a ponto de nós usufruirmos hoje ainda aqui. E isso são as bênçãos financeiras que Deus deu para o nosso povo. São presentes de Deus. Ou alguém gostaria de viver no mato, em Santa Catarina, cortando árvore com machado ainda? Pode voltar. Mas a gente não quer isso, né? Porque está bom do jeito que está. E esta situação, eu preciso reconhecer que isso foi Deus que me deu. Eu trabalhei? Sim, eu trabalhei. E a graça de Deus veio sobre esse trabalho. Sem o trabalho, também não viria a graça de Deus. Mas aquilo que nós pudemos começar, Deus foi abençoando para que pudesse crescer. E o plano de Deus sempre é crescimento. Deus é um Deus de crescimento. Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus de maior, grande, melhor, constantemente. E se Ele é assim, Ele é eterno. Ele é eterno, Ele já fazia isso, já sempre fez isso, Ele faz isso, Ele vai continuar fazendo isso. Deus é um Deus que quer crescimento. E não que alguém se atire nas redes. Honre ao Senhor com os teus bens. Fidelidade com dinheiro. Nós precisamos ser fiéis. Olha um texto aqui, agora nós vamos ter um texto um pouco maior. A parábola dos talentos. A parábola dos talentos, onde foi confiado para 5, um 5, o outro 2, o outro 1, é uma parábola que a grande maioria aqui conhece. Vamos ler esse texto aqui. Mateus 25, a partir do 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, de acordo com a sua capacidade. Vamos ler esse texto de novo aqui. A cada um, de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O que tinha recebido mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu:
servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu frisei aqui que o texto fala o dinheiro, porque muitas vezes nós colocamos esse texto aqui como talentos. Devemos aplicar os nossos talentos. Também podemos olhar esse texto assim: os nossos talentos espirituais, os nossos talentos naturais, os nossos dons espirituais, devemos aplicar isso, sim, e granjear e trabalhar. Mas, às vezes, pode ter uma tendência de achar que são talentos naturais, são talentos espirituais, e por dinheiro a gente acha que Jesus não está falando isso. Nesse texto, nesse exemplo aqui, Jesus está ensinando sobre dinheiro. É uma história inventada? É uma história real? Jesus conhecia esse senhor, esses servos? Não sei. Jesus inventou uma história? Também pode ser. Ele contava muita história. Fato é que ele queria colocar uma história para nós, para colocar um ponto central. Se nós olharmos essa história, ele deu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Difere. O valor, o numerário, difere. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido na palavra de Deus é que com finanças, quando se fala em dinheiro, em recursos materiais e financeiros, não se trata de numerário. Não se trata de quantia, se trata de princípio com aquilo que você tem na mão. Por isso que essa pregação, ela vale para você. Ela não vale para um outro. Ela vale para você, com aquilo que você tem na mão. Esses talentos que Deus deu para você, seja 1,5, 2,3, 4 ou 5, não importa. Esses talentos não são, não é o diferencial. Ele ganhou 5. O outro ganhou 2. O outro, coitadinho, só ganhou 1. Então, veja só. Jesus não coloca a tônica nesse ponto. Porque aquele que tinha 5, a palavra de Deus diz que ele foi e granjeou, trabalhou, aplicou. Ele fez alguma coisa. Ele manuseou, ele comprou, vendeu, ele aplicou aqui, tentou um outro negócio lá, tentou trabalhar com isso, com aquilo, das diversas maneiras. E ele trouxe outros 5 talentos. A gente não sabe em quanto tempo. Quanto tempo levou isso? Levou tempo suficiente para ele chegar no dobro do que foi confiado. E o fato dele ter trazido o dobro do que ele tinha, não é, de novo, o numerário. Não é que de 5 veio para 10 e por isso ele foi louvado. Mas quando ele trouxe o fruto do trabalho dele, a maneira como ele se aplicou com isso e cuidou dessa área, o servo dele o louvou. E disse: servo bom e fiel. Servo bom e fiel.
Você foi fiel sobre o pouco, vai ser posto sobre muito. Entra no gozo do teu Senhor. A fidelidade desse servo fez com que ele entrasse no gozo do Senhor dele. Não os outros 5 que ele angariou, mas a fidelidade com a qual ele se aplicou naquilo que ele tinha na mão. Tanto que o que chegou com 2, ele teve a mesma fidelidade, ele teve a mesma atitude, ele teve a mesmo posicionamento do coração. Ele trabalhou, ele se esforçou, e com o que ele tinha, era menos da metade do que o que tinha 5, mas não importa. Finanças não é numerário, finanças é princípio. Ele se aplicou, e ele colocou e ganhou mais 2. E a palavra do Senhor foi a mesma do que ganhou os 5. Sobre isso aqui que você foi posto, você usou de fidelidade, você usou de criatividade, você trabalhou, você angariou, você jogou para lá e para cá, você tentou. E essa fidelidade que você aplicou naquilo que eu te confiei, é que faz você entrar no gozo do teu Senhor. E você vai ser posto sobre o muito. Irmãos, eu lendo esse texto aqui, eu gosto desse texto, e eu quero me atrever a falar que, se esse senhor tivesse voltado pouco antes, e não tivesse dado tempo de ele ganhar os outros 5 talentos, ele disse: Senhor, está aqui, o Senhor me deu 5, eu granjeei, trabalhei, e está aqui 3,5. Está aqui outros 3,5 que eu ganhei. E aqui então tenho 8 talentos e meio. Que o Senhor falaria para ele: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. O tempo que eu te dei, isso aqui foi muito bom. Eu quero me atrever, inclusive, a dizer que aquele que tinha 2 talentos, ou que tinha 5 talentos, tanto faz, nós estamos falando de princípios e não de números, mas que qualquer um desses 2, se ele tivesse chego: Senhor, eu trabalhei, comprei, vendi, e vendi, a pessoa não me pagou, eu comecei tudo de novo, e fui trabalhando, e agora o Senhor chegou, o Senhor me confiou, vamos pegar lá o de 2 talentos, o Senhor me confiou 2 talentos, eu consegui recuperar um tanto daquilo que eu me perdi, e está aqui 1,8 talentos. Para mim, eu creio que o Senhor diria: servo bom e fiel, porque você granjeou, porque você se aplicou, porque você esteve atento. E negócios ruins acontecem. A gente não ganha todas o tempo todo. A gente ganha e perde. E uma pessoa bem-sucedida não é aquela que ganha todas. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que, na média, vai crescendo. Que, na média, entre erros e acertos, acaba acertando mais, acaba ganhando mais do que errando. Essa é uma pessoa bem-sucedida. A fidelidade desses 2 servos é o ponto alto desse texto aqui. Porque o terceiro, que ganhou 1, e novamente, não é numerário, é princípio. O que ganhou 1, ele disse: eu sei que o senhor é um homem brabo, que o senhor colhe onde não plantou, só tenta ganhar as coisas, e o senhor até é muito ganancioso, a gente aqui tem que se matar, e que é para enricar o patrão. Lembram dessas? Os mais antigos talvez lembram dessa expressão, né? Eu não vou enricar o patrão. Vai sim, você vai enricar o patrão sim, porque você é para ser um servo fiel. Eu ganhei 1 talento, eu fiquei só com esse pouquinho aqui, e como o senhor é muito brabo, eu enterrei tudo, que é para ao menos não perder.
Então pegue o que é teu e fique satisfeito. Se eu já não perdi, não é uma grande coisa? E a resposta desse Senhor, nessa parábola que Jesus está tentando nos ensinar, é exatamente: servo mau e negligente. Nós precisamos trabalhar com os recursos que Deus nos confia. O tamanho do talento que Deus confiou na sua mão é algo entre você e Deus. E Deus sabe que você só pode ter 1, 2, 3, 4, 7 ou 9 talentos. Porque na parábola confiou-se a cada um conforme a capacidade de cada um para administrar. Portanto, em cima daquilo que o Senhor sabe que para você é possível, seja fiel nisto e não se atire nas cordas. Pelo contrário, qual é o teu salário? Muito bem. Obrigado, Deus, por meu trabalho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando oportunidade de eu poder trabalhar, receber um salário mensal. Você que é CLT, muito obrigado. Senhor, eu quero me aplicar, eu quero estudar, eu quero fazer algum curso, eu quero desenvolver mais. Eu quero crescer no meu conhecimento e vou angariar um emprego melhor. E eu vou tentar ganhar o dobro. E eu vou tentar ganhar o dobro do que eu tenho, do que eu ganho agora. Irmãos, eu digo isso com toda tranquilidade, sem medo de entrar em ganância ou ambição. Mas busque em todo o tempo, daquilo que você tem, busque dobrar. Busque dobrar. Eu não sei, se eu olho para a minha vida, eu não sei da onde que começou e até onde vai. Eu sei do seguinte: o que eu tenho hoje, eu estou buscando dobrar. Eu quero ver se eu consigo dobrar. Não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir ou não, também não é tão importante quanto a minha atitude de coração em buscar. Eu vou me aplicar, eu vou trabalhar, eu vou cuidar, eu vou gerenciar. Eu vou aplicar o meu conhecimento. Eu vou tentar analisar. Eu vou, com o temor de Deus, fazer isto, tomar aquela atitude, tentando enxergar, tentando, como Paulo diz, né, às vezes mesmo que tateando, descobrindo a vontade de Deus, tentando ver aonde, Senhor, que o Senhor me dirige, para que eu possa crescer aqui, porque eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me entregou. E aquilo que Ele me entregou, eu vou devolver tudo. Tudo. O dia que eu estiver deitado e atravessado aqui, é porque eu já devolvi tudo. Não vou levar nada. Mas enquanto eu viver aquilo que o Senhor me confiou, eu vou me esforçar e vou tentar buscar dobrar aquilo que eu tenho. E a hora que eu chegar em 80 anos, eu quero ter essa mesma atitude. Bom, com 80, vamos fazer um plano agora para dobrar o que temos. Por mostrar fidelidade ao Senhor. Quantas vezes você já dobrou aquilo que Deus confiou na tua mão? Pense só um pouco. Qual foi o teu primeiro dinheiro que você ganhou?
Qual foi o teu primeiro recurso? Qual foi a tua primeira mesada que você ganhou? Que o pai te dava para ensinar um pouco sobre finanças? E pense quantas vezes você já dobrou aquilo que te foi confiado. E você é fiel. Você está sendo bênção para a tua vida, para a tua família, para a vida do próximo. Deixa eu colocar um outro ponto aqui. Generosidade. 2 Coríntios 9, versículo 7. Ali diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Já tivemos esse texto nos domingos passados aí, onde eu pude estar trazendo a palavra. Deus ama quem dá com alegria. Uma das fidelidades que você apresenta para Deus é perguntar para Deus: o que é que eu faço com o que eu tenho aqui? E aqui eu quero contar um testemunho, coisas que não me acontecem tão frequente assim. Aconteceu e eu me alegro. E quero contar para vocês o que me aconteceu nesses últimos tempos aí. Eu recebi uma oferta, poucas vezes isso acontece, não recebo assim muita oferta, mas recebi uma oferta por ministrar uma palavra, enfim, e era totalmente inesperado. Já ministrei várias vezes nesse local e nunca ganhei uma oferta, e dessa vez, uns 4, 5 dias depois, o líder lá me mandou uma oferta. Olha aqui, ó, muito obrigado, é uma oferta de honra, e só para honrar a vida de vocês, obrigado aí e tal. E eu olhei aquilo ali, eu digo: nossa, mas que inusitado, que diferente. Para quem será que é essa oferta aqui? Foi a pergunta que veio ao meu coração. No dia seguinte, um pastor amigo meu, pastor de muitos anos, ele trabalha com pastoreio de pastores lá na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Poucas vezes ele me escreve, mas ele escreveu: Werner, minha situação financeira está tudo bem, para o dia a dia está tudo controlado, mas eu estou com diabetes e o remédio que eu preciso comprar agora está nessa conta aqui. E ele mandou o boleto da farmácia. Tem como você me ajudar em alguma coisa? Eu sabia exatamente por que a outra pessoa tinha me mandado uma oferta. Falei, nossa, mas não, fica tranquila. Deus sabe de todas as coisas. E contei para ele essa história, e já foi para lá e já resolveu. O que você tem na mão? Você tem comida, vestuário, transporte, escola, tá, tudo. Mas e aí? Alguém está precisando daquilo que Deus confiou na tua mão? Alguém está precisando desse recurso? Ontem, quando nós estivemos na conferência, aí o preletor até lhe perguntou, falou sobre o momento das ofertas. Porque é duro, às vezes, o pastor falar: irmãos, agora é o momento de ofertar. Veja bem, agarre, põe a mão bem fundo no seu bolso. Agora, no outro bolso também. E assim por diante. É meio complicado para o pastor falar, porque parece que ele está advogando em causa própria, ou enfim. E aí o preletor perguntou: alguém de vocês não tem momento de ofertas na igreja? E nós de Vitomarsum pudemos levantar a mão. Nós não temos momento de oferta. Eu quero falar para vocês que deixa eu usar esse termo assim, eu me orgulho da igreja em que eu participo. Porque nós não temos momento de ofertas, pelo que eu percebi, desde a pandemia.
não voltou o momento de ofertas desde a pandemia. É isso aí, confere mais ou menos, né? E eu vejo a generosidade que vocês têm usado com o reino de Deus. As ofertas não são recolhidas. De púlpito, pouco nós falamos sobre finanças. Mas a fidelidade da igreja como um todo, em estar ofertando, trazendo, depositando durante a semana. E aí o Andranik lá, ele diz, agora coloque 0,1 centavos, agora coloque 0,3 centavos, porque daí eu sei para que conta vai, e assim por diante. A fidelidade com que vocês têm ofertado, trazido, é um louvor. É um louvor. Nós não temos esse momento de ofertas, mas que o Espírito Santo possa estar continuamente trabalhando no nosso coração, para que a gente saiba que com esse recurso que eu tenho na mão, seja lá 1, 2, 3, 4, 5 ou 9 talentos, disto eu tenho uma responsabilidade em agir com generosidade. Generosidade. E Deus ama quem dá com alegria. Porque a oferta trazida com cara fechada, carrancudo, tem que dar, eu estou pensando bem outra coisa agora, mas tem que dar agora, isso aí, poxa vida, está lá o pastor pedindo para Amas de novo. Se for assim, esquece, fica para você, não tem necessidade. Mas quando o Dietmar vem aqui e nos fala da Amas, que aquilo incendeie o teu coração, que você possa ver aquelas 1.700 crianças sendo atendidas, em vez de estar pela rua ou sozinhas em casa, e que aquela alegria te mova para você fazer uma oferta, seja para Amas, seja para não sei o quê, seja para... Mas a alegria é o momento necessário. Irmãos, finanças requer planejamento. Dinheiro, recursos financeiros requer planejamento. Você precisa ter controle sobre as tuas finanças. Você precisa anotar as tuas finanças. Você precisa colocar num papel, num caderno, com uma caneta Bic. Entrou tanto. Recebi de salário, ou recebi de leite, ou recebi de não sei o quê, entrou tanto. Bota num caderninho. Agora eu tive que abastecer o carro. Abastecer o carro. Agora eu tive que pagar o trator. Pagar o trator. A conta na cooperativa, que bom que ela vem resumida e vem tudo junto, daí a gente só anota o total ali. A conta da cooperativa deu tanto. Você precisa fazer um controle financeiro. O David, meu filho, trabalhava no Bradesco. E eu não sou de fazer coisas sofisticadas. Tanto que eu estou falando aqui de papel e caneta, né? Não estou nem falando de Excel, né? Porque se você não anotar num caderno, não adianta você comprar computador. Você também não vai anotar lá. Você precisa anotar, seja num papel ou seja numa planilha, tanto faz. Você precisa anotar. Mas eu ensinei os meus filhos de uma forma muito rudimentar. Você precisa prestar conta. Você vai lá e o que você gastar, você anota. E na volta a gente acerta a conta. Muito rudimentar, na plena confiança. Porque eu falava para ele, se você esquecer de anotar, eu não te pago. Então, capricha aí, seja atento. Se ele tivesse colocado 4 sanduíches e só comido 2, eu iria anotar? Claro que não. Mas essa é a base do relacionamento de confiança que eu tinha com ele. Eu sabia, tanto ele como o Eugen, como a Gabi, que esses acertos de contas a gente faz na confiança e faz bem. Mas uma coisa rudimentar assim, pequena mesmo.
Eles só continuaram fazendo isso com as suas contas pessoais. O David foi trabalhar no banco. E ele chegou em casa, depois de um tempo, ele disse: pai, o senhor não acredita, mas de todos os funcionários da agência, eu sou o único que anota as despesas. Eu sou o único que tem controle financeiro. Eu falei: mas, David, o que é isso? Ele falou: pois é. No final do ano, tem uma participação de lucro líquido que os funcionários ganham, e, em geral, tem um valor estimado lá. E, naquele ano, o sistema financeiro bancário deu menos lucro. Não que não teve lucro, só diminuiu, né? E os funcionários recebem parte daqueles lucros líquidos. Eles participam daquilo ali. E veio um aviso que agora, para o final deste ano X, a participação do lucro líquido iria diminuir, porque ela foi tanto, então ela será de tanto. O gerente da agência começou a xingar e ficou bravo. Bah, mas agora diminuíram isso aqui. Eu já empenhei tudo, já gastei tudo na frente, contando com isso aí. Isso é um problema sério. Você precisa ter planejamento financeiro. Você precisa cuidar das suas finanças. Você precisa fazer planejamento e não gastar na frente, contando que se a galinha botar ovos e essa galinha crescer, um dia esta vai botar ovos e daquilo eu pago. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você precisa ter planejamento financeiro. Cuidado com compras por impulso. Cuidado ao transitar ali pelo Shopee, pela Amazon, pelo, sei lá que outros sites tem de compra ali, né? Recentemente eu soube que uma mulher perguntou para os seus filhos: alguém mora perto do Mercado Livre? Busquem lá alguma coisa para mim, né? Tem esses sites todos aí, mas atenção ao comprar essas coisas. Não compre nada por impulso. Pense. Anos atrás eu aprendi um princípio. Eu era jovem, meu irmão e eu adotamos esse princípio para as nossas vidas. Um pastor falou: se aparecer algum negócio para vocês, de pegar ou largar, ele disse: quando isso me acontece, olha, tem uma situação aqui, é muito barato, é assim, isso aqui está, mas é hoje, é pegar ou largar. Ele nos disse: eu, por princípio, eu largo sempre. Sempre eu vou largar. E aquilo para nós ficou tão importante e a gente começou a aplicar isso também. Irmãos, se aparecer um negócio para vocês, alguma situação, é aqui, ó, mas é só hoje, é só o que tem, e é pegar ou largar, agradeça, sorria e vá embora. Largue sempre. Irmãos, Deus não te pressiona. Deus nunca vai colocar você numa situação onde você não vai ter tempo de orar, tempo de buscar, tempo de ver se tem paz sobre esse assunto. De você analisar para ver se tem outras situações que poderiam entrar nisso. Deus nunca vai te pressionar. Pegue ou largue agora. Basta ver tua conversão, não é? Quanto tempo Deus ficou falando com você? O Espírito Santo ficou tocando o teu coração até o dia que você entregou sua vida para Jesus. Deus nunca chegou para você e disse: está aqui a salvação, é pegar ou largar. Deus não faz isso. E se Deus não faz isso, se Deus não nos pressiona, quem serão homens que vão colocar nós debaixo de pressão? De jeito nenhum. Chuta que é laço. Se alguém for te pressionar, esquece isso aí.
Tenha foco no tempo de vacas gordas. A economia é cíclica. As coisas são cíclicas. O leite. Quantas vezes o leite está num preço bom? Baixa. Vem um tempo bom e baixa. Soja. Olha aí as commodities aí. Sobem lá em cima. E aí descem lá embaixo. Tenha foco no tempo das vacas gordas. E saiba que o período que você está vivendo é cíclico. O bom que você está vivendo, ele vai ter um período, mas ele vai passar, ele vai dar uma volta. O ruim que você está passando, fique firme, seja fiel. Ele vai passar, ele dá a volta. A economia é cíclica. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E vai continuar a ser assim. Porque Jesus disse que até o final dos tempos vai ter verão, inverno, outono e primavera. Sempre vai ser cíclico. Investimentos. Procure investir em alguma coisa. Procure investir. E eu estou pensando aqui em pessoas que realmente têm um ganho que, uau! Se eu contar a moeda dos dois lados, daí fecha a conta. Eu estou pensando em pessoas que têm pouco recurso, que o salário ainda está em 0,2 talentos. Tá pouquinho ainda. Disso que você recebe, procure todos os meses, seja diligente nisso. Com controle financeiro, com cuidado em anotações. Procure ter ali, isso aqui eu quero trazer de oferta. Isso aqui vai para todos os meus gastos. E alguma coisa precisa sobrar no final do mês. Eu vou fazer com que sobre no final do mês. O que eu posso raspar aqui? O que eu posso apertar ali? O que eu posso administrar melhor? O que eu estou fazendo gastos que não devem agora? Eu preciso fazer sobrar todo mês. Por quê? Vamos ver o texto de Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Outras versões dizem que na casa do sábio, ali existe um armazenamento de azeite. Há um cuidado com isso. Ali, a NVI, eu estou lendo na NA. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Mas o tolo devora tudo o que pode. Por acaso, nesse texto aqui, tem alguma citação em numerário? Ou, novamente, é princípio? Independente qual é o teu ganho mensal ou anual, ou seja lá como a tua renda, ou diária, independente. Aqui, novamente, podemos ver que é o princípio e não o numerário. Na linguagem de hoje, esse texto está, Provérbios 21, 20 ainda, né? O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Nós temos que, todo mês, fazer sobrar alguma coisa. Eu não consigo. Está acabando o mês, ou está sobrando o mês e acabando o salário antes. Peça a Deus. Se você está entendendo que isso aqui são princípios da palavra de Deus, se você está percebendo que isso aqui são algo que Deus tem na palavra dele, peça por sabedoria.
E Deus vai dar livremente sabedoria para você poder administrar o teu recurso. Irmãos, Deus tem confiado isso para você. Mas eu não gosto disso porque eu tenho muito medo de ter amor ao dinheiro. E como isso é o princípio de todos os males, ou então eu não vou me preocupar com isso. E, afinal, eu confio em Deus. Eu tenho fé, irmãos. Oba! Eu vou ficar sabendo que Deus vai cuidar de todas as coisas. E vai por aí afora. Deus vai cuidar de todas as coisas. Afinal, Deus te trouxe até aqui. E cuidou de você e vai cuidar adiante. Porque Ele é fiel. Mas a você cabe aquilo que Ele nos ensina. De cuidar. De cuidar. E como é isso? O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Qual que é, então, o remédio para isso? O dinheiro em si é neutro. Não é bom nem ruim. É que nem tecnologia. Não é bom, não é ruim. O uso que você faz dele é que faz a diferença. E o amor ao dinheiro. Eu não quero me prender e não quero me perder no amor ao dinheiro. Hebreus 13, versículo 5. Ali diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Ontem, o preletor ele usou esse texto aqui, e ele nos falava de o antídoto para o amor ao dinheiro, é o contentamento. Isso foi uma coisa nova que eu aprendi ontem. É o contentamento. Eu tenho um talento. Eu estou contente com um talento. Eu não vou ficar olhando, mas por que os outros recebem tanto mais? Por que o outro tem 2? Por que o outro tem 5? O que eu vou fazer com um? Isso aqui não dá nada. Se eu trabalhar e me esforçar, eu vou ganhar 10%, eu vou ter um talento e 10 centavos? Faz favor. E não há contentamento com aquilo que você tem. O contentamento com aquilo que Deus te confiou e te entregou é exatamente a arma, o remédio, o antídoto que você combate na tua vida, no teu coração, o amor ao dinheiro. Deus, muito obrigado. Eu sou grato, muito obrigado, Deus. Eu sou muito obrigado. Eu sou muito grato. Finanças não é numerário, é princípio. Eu falei que os nossos pais chegaram como refugiados para cá. Chegaram no mato e olha o que aconteceu. Olha a benesse que nós podemos viver aqui. A palavra de Deus em Deuteronômio 8, versículo 17 e 18, e com isso eu encerro. Deus vai falando uma porção de coisas quando vocês chegarem na terra prometida. E quando vocês tiverem isso, isso e aquilo. E quando as casas de vocês estiverem casas grandes, bonitas, todo conforto. E vocês tiverem comida nas prateleiras. E vocês vão colher os frutos e azeitona e os lagares cheios de vinho. E quando vocês estiverem vivendo essa situação toda, diz o texto, Moisés fala para o seu povo ainda, portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força. Em algumas versões, é Ele que te dá saúde para produzir riquezas como estas que se veem hoje. É Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Quando você estiver satisfeito,
quando você perceber todo o bem que Deus te deu, não deixe que nenhum pensamento no teu coração cresça e diga: eu fui bom nesse troço, eu trabalhei, foi a força do meu braço que conseguiu isso. Também eu sou esperto, eu sou um bom negociante, e não roubei nada, então o que eu fiz está tudo muito bom, mas eu sou o cara. Antes, reconheça o Senhor teu Deus. Você trabalha, você se aplica, você busca o melhor, você vai se entregando e tentando angariar e trabalhar com aquilo que Deus confiou. E no meio do teu trabalho, durante o teu trabalho, enquanto você vê o sucesso que Deus vem te dando, você reconhece: Senhor, é o Senhor que está me dando isso. É o Senhor que sequer está me dando saúde e capacidade para produzir isso. Irmãos, Deus é um bom Deus. Deus é um bom Deus. Olha quanta coisa nós podemos usufruir. Quanta tecnologia nós podemos usufruir. Quantos remédios nós podemos ter. Quantas facilidades. Nós temos rodovias, nós temos carros, nós temos tecnologia, nós temos ciência. Tudo isso Deus está nos concedendo. Vamos agradecer, ser fiéis. E de nossa parte, eu não sei até onde eu vou chegar. Eu vou buscar o dobro. Porque eu quero ser fiel àquele que me entregou os recursos. Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor é um bom Deus. Senhor, e recursos financeiros, dinheiro, facilidades, organizações, recursos materiais. Deus, nós queremos aprender a lidar com essas coisas. Nós queremos aprender como honrar o Teu nome através dessas coisas também. Que o Teu nome seja glorificado. Senhor, quando nós colhemos a nossa produção, que dali saia louvor a Ti. Quando nós tiramos o leite, que dali, enquanto as vacas são ordenhadas, que dali saia louvor a Ti. Enquanto estamos na escola, enquanto estamos trabalhando, administrando a cooperativa, enquanto estamos ensinando os nossos filhos como usar recursos, que disto saia louvor e gratidão a Ti. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor nos ensine sobre contentamento. Porque nós não queremos nos desviar com aquilo que o Senhor mesmo nos entrega. Ensina-nos o contentamento. Abençoa-nos com o contentamento. Dirija-nos para que possamos reconhecer que foi o Senhor que nos deu saúde, capacidade de produzir o que se vê hoje. E nós te damos a nossa gratidão. Nós te damos a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Senhor, que o ensino sobre esse assunto, o Senhor esteja colocando nos nossos corações adiante, que venhamos a aprender mais sobre isso, para que possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos colocou na mão. Que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua proteção nos proteja, nos guie hoje, durante todo o dia. Obrigado por nossa colônia. Pedimos, Senhor, proteção para todos os turistas que vêm aqui. Guarda-os de acidentes. Guarda-nos de acidentes com os turistas.
Pai, que a tua paz esteja sobre a nossa colônia, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.